Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é: o que é o pecado? Senhor nosso Pai, que o Senhor me capacite a passar essa mensagem corretamente para os meus irmãos. Um tema que já foi muitas vezes tratado nessa casa e que ainda gera muitas dúvidas no coração de muitas pessoas. Me ajude a passar exatamente o que o Senhor tem para passar. E que cada um tome propriedade com coragem da sua porção e tenha força para avaliar a sua vida e se voltar para o Senhor. É o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O que é o pecado? O pecado é uma atitude, um sentimento ou pensamento que vai contra as instruções de Hashem, deixadas na Torá, nas Escrituras Sagradas, fazendo o que é errado, fazendo o que é injusto, do ponto de vista de Hashem. Conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vocês podem ler posteriormente, 1 João, capítulo 3, versículo 4, e também capítulo 5, versículo 17. As Escrituras Sagradas nos ensinam também sobre o pecado de omissão, ou seja, você deixar de fazer o que é certo também é pecado, descrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Nessa Parashá Vaikra, e chamou, nós temos a descrição de vários tipos de sacrifício de animais que eram necessários para cobrir os pecados involuntários do povo de Israel, pecado que eles não sabiam. Para Korah, por exemplo, não coube um sacrifício de animal para que ele tivesse a vida dele preservada entre tantas outras pessoas que caíram com pragas no acampamento de Israel. Então nós precisamos ter entendimento. Qual o objetivo desse sacrifício? Cobrir pecados involuntários que posteriormente a pessoa descobriu que cometeu. Todo pecado ele conduz à morte. Alguns de forma imediata. Pecados planejados, intencionados. Eu vou roubar um banco. Se não der certo, eu corro para Yeshua. Saia deste engano. Isso não vai dar certo. Na leitura sobre esses sacrifícios, nós podemos até ficar penalizados e sem compreender bem o porquê da morte desses animais. Afinal, o que eles fizeram para passar por isso? Mas o pecado entrou nessa terra pela desobediência do homem, que ocorreu no Gan Éden. Caim e Hevel e toda a humanidade foi concebida por pessoas que pecaram. A marca do pecado de nossos pais está registrada no nosso DNA. Uma herança. Para agravar a nossa situação, não bastaram nossos pais pecarem. Nós temos seguido os seus moldes e continuamos produzindo pecados e caminhando na direção da morte. Porque o salário do pecado é a morte. A questão é somente o tempo. Estudiosos entre o povo de Israel relatam que temos um ávido promotor, Hassatã, o acusador, apresentando petições a Hashem e requerendo a alma do pecador. Continuamente.
Nosso povo no passado foi direcionado a um ato profético com o sacrifício de animais como uma promessa de pagamento definitivo, apontando para o Cordeiro de Hashem que tira o pecado do mundo. E por isso os animais eram sacrificados. Estudiosos entre o povo de Israel relatam mais. No deserto, entre o povo de Israel, uma pessoa culpada de um pecado, normalmente quando apresentava uma oferta animal para ser sacrificada em seu lugar e cobrir assim o seu pecado, ele apoiava as mãos sobre a cabeça do animal e então fazia um vidui, uma confissão. Pelo meu pecado, eu mereço morrer em vez desse animal inocente. Mas Hashem, por sua infinita misericórdia, decidiu aceitar a morte desse animal inocente no meu lugar. Os pecados eram então transferidos para o animal. Irmãos, os pecados podem ser transferidos também de uma pessoa para outra. Se você receber sobre a sua vida imagens mostrando ou palavras descrevendo com detalhes alguém cometendo um pecado, você poderá receber isso sobre a sua vida. Isso pode aparecer na sua mente no momento que você menos espera. Nós podemos ler sobre a morte desses animais e nos compadecermos ou até mesmo questionarmos a Hashem com relação a isso. Mas dificilmente nós conseguimos nos focar na origem do problema, no que de fato causou a morte do animal. O pecado praticado pelo ofertante do animal, este é o ponto. Isso ocorre porque nós não queremos muitas vezes lidar com o assunto pecado. E muito menos ainda com a morte. Se tivermos qualquer situação que possa apontar para a nossa culpa, nossas faltas, pecados, delitos, normalmente nós preferimos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa? Para muitas pessoas o problema principal não é pecar, mas é ter seu pecado descoberto, exposto. E assim nos desviamos de outro tema complicado, que é a consequência do nosso pecado. Irmãos, precisamos entender que Hashem está lutando para não perder a nossa alma de forma definitiva por causa do nosso pecado. Mas precisamos ter coragem para enfrentar esse gigante chamado pecado. Reconhecer que ele existe na nossa vida, confessar a Hashem em arrependimento e buscar pelo perdão. Pedir ajuda para Hashem para seguirmos adiante e não pecarmos mais. Yeshua normalmente, quando ia curar alguém, ele dizia: seus pecados estão perdoados. E depois ele apresentava a cura. E no final ele dizia: vai e não peque mais, para que coisa pior não venha sobre a sua vida. Se desejamos de fato enfrentar os nossos pecados ou não, saiba que existe um preço a ser pago por causa deles.
e com consequências. Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele, Yeshua, foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Podemos nos penalizarmos pelos pobres animais sacrificados, mas onde está a nossa sensibilidade sobre o que os nossos pecados fizeram a um homem inocente, que nunca pecou? Um homem perfeito, Yeshua. Será que nós temos com clareza o entendimento de que este homem, o Mashiach da casa de Israel, recebeu a pena de morte no nosso lugar? Gostaria de compartilhar com vocês uma história. Em 2023, na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos, uma jovem causou um acidente de carro que matou 2 crianças e ferimentos graves em outras 2 crianças da comunidade Amish, um grupo de cristãos que decidiram viver de forma isolada da sociedade moderna. A jovem causadora do acidente, embriagada, estava em alta velocidade, havia usado substâncias proibidas e, com habilitação vencida, fugiu do local. Posteriormente, convenceu sua irmã gêmea, que devia a ela alguns favores, a se apresentar e a assumir a responsabilidade pelo acidente em seu lugar, e assim aliviar a pena pelos agravantes que poderiam ser adicionados sobre a infratora por dirigir de forma embriagada, com substâncias proibidas, com habilitação vencida. Por ser gêmea aparentemente idêntica da infratora, a irmã substituta seguiu como se fosse de fato autora dos delitos cometidos. Posteriormente, a farsa foi descoberta e as 2 irmãs passaram a responder por processos criminais diferentes. Não há nada oculto que não venha a ser, de alguma forma, revelado. Existem muitas divergências nos relatos sobre esse caso. Não temos como saber de fato o que ocorreu e o motivo real pelo qual uma irmã decidiu assumir os crimes da outra. Não sabemos se ocorreu alguma coerção, ameaça, ou se foi apenas um desejo de proteção. Não sabemos. Porém, eu não sei também se houvesse uma pena capital para a situação desse acidente no estado de Minnesota, será que uma irmã realmente assumiria o lugar da outra? Entretanto, Yeshua sabe que nascemos em pecado e a nossa pena é a morte. Ainda que não gostemos de encarar esses fatos, mesmo assim Yeshua decidiu tomar o nosso lugar. Talvez nos apoiemos em desculpas para tentar justificar o nosso pecado. Talvez possamos imaginar que não temos nada a ver com o incidente de desobediência à instrução de Hashem que ocorreu no Gan Eden.
Podemos nos esconder na posição de vítima ou até imaginarmos que a pena pelo pecado, com a condenação de morte para nossa alma, foi até superestimada. A questão é que nós temos uma facilidade imensa para justificar as nossas ações erradas, justificar os nossos pecados, e uma dificuldade imensa para obedecer às instruções de Hashem, que deseja justificar e remover os nossos pecados através do sacrifício do Mashiach Yeshua, pelo nosso arrependimento. A salvação da nossa alma continua sendo pela graça imerecida de Hashem, por meio de Yeshua, um homem que nunca fez nada de errado para ter sido severamente punido em nosso lugar. Além de morto, Yeshua foi lançado no Sheol. A condenação de Yeshua por causa dos nossos pecados foi completa. Pensa e reflita sobre isso. Yeshua não transgrediu nenhuma lei para tomar o nosso lugar no tribunal celestial. Ele não mentiu ou se fez passar por alguém que não era. Ele se portou nesse mundo por mais de 33 anos sem pecar. Abriu mão de constituir uma família, abriu mão de sua profissão, abriu mão do convívio com seus parentes, seus familiares. Agora, como é que o Sheol poderia reter a vida de alguém que nunca pecou? Um homem inocente. Como? Nem a morte pôde deter Yeshua. Em sua majestosa sabedoria, Hashem elaborou um plano excepcional para nos resgatar dos nossos pecados. Um plano esse que causa confusão na mente das pessoas até hoje. Yeshua obedeceu às instruções que recebeu do nosso Pai, entregou a vida no madeiro por amor a Hashem e por amor às ovelhas de Hashem, pela nossa vida. E devemos recordar a morte de Yeshua, principalmente no seu Dat Mashir, como nos é instruído fazer, um mandamento. Yeshua foi ressuscitado por Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh. Yeshua venceu a morte. Precisamos valorizar esse grande feito que abriu o caminho para a salvação da nossa alma. Mas não podemos esquecer o sofrimento que nós imputamos sobre a vida de Mashiach Yeshua. Se conseguimos nos sensibilizar pela morte dos animais, deveríamos nos sensibilizar muito mais pela vida do Mashiach. Lamentavelmente fazemos isso com muita facilidade, de imputar sofrimento sobre o Mashiach Yeshua com o nosso pecado. Ou não pecaríamos tão facilmente como tem ocorrido continuamente. Yeshua deixou bem claro que o nosso pecado tem o poder de destruir a nossa alma para toda a eternidade. Em uma ocasião onde os fariseus procuraram Yeshua para questionar sobre as suas tradições e entendimento distorcido da Torá, Yeshua afirmou que aquele grupo de homens, a princípio estudiosos, não poderia ir para onde ele, Yeshua, está hoje. Porque eles iriam morrer em seus próprios pecados.
Yohanan, João capítulo 8, versículo 21. Mais uma vez, Yeshua lhes disse: vou embora, e vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Não tem como entrar no reino dos céus carregado de pecados, irmãos. Temos que nos desvencilhar dessa bagagem. É muito triste saber que aquelas pessoas que estudavam tanto a Torá, buscavam por Yeshua para questioná-lo. Não para aprender, mas para colocá-lo à prova. Um dia o buscariam, porém, mas não poderiam encontrá-lo. Que cada um de nós tenha consciência hoje de buscar por Yeshua enquanto nós podemos encontrá-lo. Com o propósito correto. Porque Ele está à porta do nosso coração e bate. Os fariseus morreram em seus próprios pecados e a questão para nós é: o que nós estamos fazendo com os nossos pecados hoje? Ai, Senhor, o Senhor sabe o que eu posso ou não suportar. Ai, Senhor, o Senhor é amor, o Senhor vai entender, né? Desse aqui, meus olhos só agradam desse aqui, eu vou fazer o quê? Irmãos, o pecado nos separa do amor de Hashem. E as pessoas foram treinadas a tolerarem os pecados em sua vida. E pior, serem extremamente exigentes com o pecado das outras pessoas. Você viu o pecado daquela pessoa lá? Estou te contando para orarmos. Podemos pecar e nem ter sensibilidade para não nos darmos conta do que nós estamos fazendo. Um pecado que se tornou muito comum nos nossos dias, na nossa geração, é o pecado de comparação. E aprendemos a fazer isso até com pouca idade, bem cedo. Quem tem irmão sabe o que eu estou dizendo. Normalmente os irmãos mais novos querem saber por que eles não podem fazer as mesmas coisas da mesma forma que os irmãos mais velhos. Depois seguimos comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Depois comparamos as outras pessoas conosco. Depois comparamos outras pessoas entre elas. O comparativo envolve diversos tipos de pecado. Você viu o que fulano fez? Eu não faria. Pecado. O primeiro é julgamento. Achamos que devemos ter o que o outro tem. Ou alguma coisa melhor do que temos, ou ter mais do que o outro, porque nós acreditamos que merecemos isso, como se pudéssemos decidir pelo mérito de alguém. O comparativo envolve o pecado de prepotência, da arrogância, porque acreditamos que nós temos direito, eu tenho direito, eu quero. Nós temos o direito de ficar calado, e muitas vezes nós temos perdido isso. Para que o que a gente fala não seja usado por Hassatã contra a nossa própria vida, como diz aí a constituição de um país nessa terra. Mas quem compreende isso? Quando comparamos, cometemos o pecado de egoísmo, pois nos julgamos mais digno do que o outro que esteja em uma situação ou uma posição diferenciada. Você viu? Fulano conseguiu o que ele queria e eu estou aqui esperando. Será que Hashem me ama? Ah, não sinto não. Comparação é pecado.
Quando comparamos, cometemos o pecado da ingratidão, porque não faríamos isso se fôssemos gratos e se estivéssemos satisfeitos com o que nos foi ordenado fazer. Devemos sempre estar gratos pelo que nós temos e gratos pelo que nós não temos. Só o fato de não termos algo, Hashem pode estar nos livrando de grandes dores de cabeça. E aquilo que nós temos que ter muita responsabilidade para não perdermos. Depois ainda comentamos, você viu o que tal pessoa fez ou deixou de fazer? Nos envolvemos em assuntos da vida de outras pessoas. E o pior, envolvemos também a vida do nosso ouvinte, onde nós não deveríamos. Isso também é pecado. Quando nós pecamos, nós criamos problemas sérios para a nossa própria vida. Amargamos coisas que Hashem não tinha para nós vivermos. Atrasamos os projetos, as bênçãos do Senhor para nós mesmos, para a nossa família, para pessoas amadas ao nosso redor. E pior, com os nossos pecados, atribuímos mais sofrimento sobre a vida de Yeshua, nos tornando ainda mais responsáveis pela morte do Mashiach. O mundo espiritual, ele é atemporal. O que é, já foi, o que há de ser também já foi, e tudo que foi é renovado, conforme está mencionado no livro de Correlete Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O nosso pecado de hoje, preste atenção, o nosso pecado de hoje está atribuindo sofrimento sobre o Mashiach Yeshua lá no madeiro. Há milhares de anos. E podemos dizer, na sinceridade do nosso engano, que nós amamos o nosso Senhor e Salvador. Mas sem nenhuma intenção de mudarmos de vida. E nos impedir de seguirmos trazendo mais dor e sofrimento sobre o Mashiach. Mas ficamos penalizados com os animaizinhos que estavam sendo mortos. Tem alguma coisa muito fora do lugar. E nós precisamos rever o que é na nossa vida. Existem pessoas que dizem, se eu te contasse a minha vida e o motivo do meu pecado, eu acredito que você me daria razão. Olha a loucura. Não tem justificativa. O salário do pecado é a morte. E dependendo do pecado, a morte é súbita. Não tem nem sacrifício para salvar. Precisamos parar de tentar justificar os nossos pecados e precisamos tomar uma decisão em direção à nossa santidade. Precisamos ter cautela com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, para não sermos contaminados no nosso subconsciente e trazer à memória situações de pecado
em momentos inoportunos. Com o texto descrito na Parashá 24, Vaikra, e chamou, podemos até ter o sentimento de pena dos animais sacrificados. Mas o nosso coração pode estar insensível para percebermos o nosso pecado, insensíveis para as consequências do nosso pecado e assim aumentar, no dia de hoje, o sofrimento sobre um homem santo que foi pendurado no madeiro por nossa causa. Nós podemos apresentar justificativas para os nossos pecados e resistência para mudarmos de vida, abandonando as nossas práticas ruins. Podemos ceder aos vícios e ainda assim clamarmos para que as bênçãos de Hashem venham sobre a nossa vida. Loucura. Não virão. E ainda podemos questionar, por que as coisas não dão certo para a minha vida? Por que minhas orações não são atendidas? Por que as bênçãos do Senhor não são derramadas sobre a minha vida? As outras pessoas têm, eu não tenho. Pecado de comparação. Para você meditar. Pensa bem. Você abençoaria alguém que estivesse ferindo o seu filho amado? Medite sobre isso. Por favor, medite nisso com sinceridade no seu coração. Você abençoaria alguém que estivesse ferindo seu filho amado? Teu filho que nunca fez nada de errado? Mas nós ferimos Yeshua e desejamos as bênçãos de Hashem. Mas nós podemos seguir a nossa vida dessa forma, achando que nada vai acontecer com as nossas atitudes pecaminosas. E seguir clamando pelas bênçãos de Hashem, como se nada tivesse ocorrido. Irmãos, nós não podemos esquecer, Yeshua é o Filho amado de Hashem. A Ruach HaKodesh nos adverte sobre a necessidade urgente de assumirmos a responsabilidade pelos nossos pecados e o que ele produz. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a Ruach HaKodesh diz. Nós podemos entrar na casa do vizinho lá, soltar uma bomba, explodir tudo, ir embora para outro país, e depois orar. Não, Senhor, dá, abençoa ele, dá outra casa para ele. Tudo vai ficar bem um dia. Além de ouvirmos, precisamos dar a devida atenção a essas palavras. Precisamos plantar essa semente no nosso coração, no nosso espírito. O pecado nos afasta do amor, da presença de Hashem. Da mesma forma que está escrito no texto que nós lemos hoje na Brit Hadashah, Isaías, capítulo 43, versículo 22. Na Haftarah, perdão. Como lemos hoje na Haftarah, Isaías, capítulo 43, versículo 22. Mas você não me invocou, Yaakov, pois você se cansou de mim, Israel. O pecado normalmente compromete o nosso amor e nos tira da presença de Hashem.
Será que, como Israel, deixamos de invocar o nome sagrado de Hashem? Será que nos cansemos também dele? O que aconteceu com o nosso amor pelo Senhor? E a Ruach HaKodesh nos pergunta mais. Como está o amor, o seu amor pelo seu marido? O seu amor pela sua esposa? Pelos seus filhos? Pelos seus irmãos, irmãs? Pelos seus parentes, familiares? Como está? Irmãos, a sua frieza espiritual para com Hashem causará impactos negativos em todas as suas relações pessoais. Yeshua disse que sem ele nós nada poderíamos fazer. Então nós deveríamos ponderar no que nós desejamos fazer sem Yeshua. Porque sem ele, sem Yeshua, não vamos conseguir fazer nada que seja efetivamente sólido e duradouro. Algo que realmente traga sobre a nossa vida alegria. Tudo vai ficar muito pesado, enfadonho. Se nós fizermos para as pessoas, é das pessoas que nós vamos cobrar. O Mashiach está conectado a Hashem e nós deveríamos estar conectados ao Mashiach. Eu não posso ser verdadeiramente um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, ou mesmo estar aqui com vocês, se eu estiver desconectado da fonte da vida. Na última semana, algumas pessoas diferentes, de lugares diferentes, vivendo lutas e desafios diferentes, declararam uma mesma expressão. Eu fiquei impressionado. Não mudou uma palavra sequer. E o que eles disseram? Eu estou morto espiritualmente. Como poderemos gerar vida se nós estivermos mortos, irmãos? Ouça e preste atenção no que a Ruach HaKodesh diz a você nesse dia, através dessa mensagem, em nome de Yeshua. Gostaria de sugerir que vocês releiam posteriormente o texto que lemos hoje na Brit Hadashah. Releiam com atenção Romanos capítulo 8, versículo 1 a 11. Releiam com atenção. Mas não podemos esquecer que um homem inocente foi condenado à morte para que a condenação da nossa alma fosse cancelada. Yeshua tomou uma decisão, uma ação sem precedente na história humana. Yeshua foi ressuscitado e está sentado à direita de Hashem, nosso Pai que está no céu. Vendo e ouvindo tudo o que se passa nessa terra e lutando para nos manter com vida neste momento, com um efeito para a vida eterna. Hashem enviou Yeshua por amor de cada um de nós, irmãos. E isto, de fato, nos abre a porta para que sejamos uma bênção nessa terra. E então, tudo que fizermos será bem sucedido. Yeshayahu, Isaías, capítulo 43, versículo 25. Sim, eu sou o único
que risca suas ofensas por minha causa. Não me lembrarei de seus pecados. São lançados no mar do esquecimento. E mais uma coisa importante: quando você confessar os seus pecados a Hashem e receber sobre a sua vida o perdão de Hashem, se perdoe. Se perdoe. E não traga mais à sua memória aquele assunto. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte, identificar onde nós temos pecado e não justificar o motivo pelo qual existe esse pecado na nossa vida. Ai, se você conhecesse a minha esposa, ai, se você conhecesse meu marido, ai, se você conhecesse meus filhos, meus pais. Precisamos parar de justificar as coisas na nossa vida. Hashem tem dito e repetido que a nossa geração posterga o que tem para fazer, se esquivando continuamente das suas responsabilidades, caminhando em desobediência às instruções da Torá, e não consegue compreender que isso também é pecado. Mislei, Provérbios capítulo 18, versículo 9. Quem é preguiçoso ao fazer seu trabalho é irmão do destruidor. Eu não quero ter a minha parte com o destruidor, em nada. E espero que vocês também tenham o mesmo desejo. Quando temos a consciência do que é pecado e as suas implicações sobre a nossa vida, então estaremos melhores preparados para nos humilharmos diante de Hashem em arrependimento, buscando pelo perdão de Hashem. E será nesse momento que estaremos prontos, verdadeiramente, para mudarmos de vida. Irmãos, nós podemos conviver em um ambiente espiritual, termos uma aparência espiritual, mas estarmos mortos nos nossos próprios pecados. Melech Davi fez isso por um ano inteiro, até ser confrontado pelo profeta Natan. Mas quando foi confrontado por causa do seu pecado, Davi não atribuiu a culpa a ninguém. Ele assumiu a responsabilidade dele e buscou se humilhar diante de Hashem. Foi perdoado. Não morreu. Mas aquele pecado teve graves consequências. Irmãos, avalie a sua vida e tome uma decisão de não justificar mais a sua vida com relação ao pecado. Se livre dele antes que o seu pecado te condene e você caia nas mãos de Hasatã. Identifique e acabe com o seu pecado antes que ele acabe com a sua vida nessa terra e com a sua alma para toda a eternidade. Para nós fecharmos, agora, as pessoas normalmente só param para saber o que está errado quando tudo dá errado. Mas eu tenho a chave do sucesso para a vida de vocês. E está escrito no livro de Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 25. Tomem nota. Vou ler. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torá perfeita, que concede liberdade, e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, então será
muito abençoado em tudo o que fizer. Aqui está o segredo de sermos bem-sucedidos onde nós colocarmos a nossa mão. Irmãos, Hashem planeja o nosso bem. Então, não nos cansemos de propagar este bem, nem nos cansemos de Hashem, o único que pode realmente salvar a nossa alma através do Mashiach Yeshua. Hoje Hashem está aguardando que nós voltemos a Ele, que separemos tempo para estar com Ele, que vivamos pelas instruções das Escrituras Sagradas, onde quer que nós estejamos nessa terra, que meditemos na palavra de Hashem e certamente teremos os nossos passos dirigidos pela Ruach HaKodesh em todas as nossas decisões. Irmãos, nós não podemos mais seguir os passos dos nossos pais no Gan Eden, escolhendo conviver, investir tempo, ouvir e confiar naquilo que justamente o levou para longe da presença de Hashem, com as ofertas de Nahash. A oferta da árvore do conhecimento é muito grande para nós em todas as áreas da nossa vida. Hoje há diversas árvores do conhecimento dentro da casa de cada um de nós. E sinto em dizer que a tentação de estar ligado e unido a esta árvore é a mesma que os nossos pais tiveram lá no Gan Eden. Que em nome de Yeshua rompamos com essa atração fatal que nos afasta da presença de Hashem enquanto nós podemos fazer isso. Não podemos nos julgar livres se realmente estivermos presos na dependência dessa tecnologia, que pode sim nos servir, mas nós nunca deveríamos servi-la. Não sejamos nós identificados com o pecado de teimosia, que chamamos muitas vezes de mania. Mania de fazer as coisas do nosso próprio jeito, do nosso próprio modo, sozinho muitas vezes, sem consultar a Hashem. Até às vezes com uma ideia brilhante. Hashem não tem ideias para nós. Hashem tem conselhos. Samuel, Aleph, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23a. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como o crime de idolatria. Vou repetir. Samuel, Aleph, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vou ler a parte A. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como o crime de idolatria. Qual a diferença de teimosia e persistência? Teimosia é a gente insistir em fazer o que é errado. Você faz, dá errado, você tenta de novo, dá errado, você vai de novo, dá errado, e você acredita que vai seguir fazendo as mesmas coisas e um dia vai dar certo. Isso é teimosia. Persistência é você seguir fazendo o que você sabe que está certo, ainda que você, no primeiro momento, não veja o resultado. Isso é persistência. Eu tenho muita esperança que muitas pessoas ouvirão e darão atenção a esta mensagem. Semearão esta palavra em seus corações e darão bons frutos de arrependimento. Eu tenho isto muito forte no meu coração.
identificarão seus pecados e confessarão, se livrarão deles em definitivo e desfrutarão verdadeiramente de uma nova vida em liberdade. Um novo tempo de comunhão com Hashem, de convivência com Mashiach e Yeshua e de poder na Ruach HaKodesh. Hoje é esse dia. Hoje é tempo de mudança, tempo de restauração. Se agarre, você também, nessa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesse dia. Sejam fortes, se preparem para tudo que está para ocorrer. Tenham coragem de agir com confiança. Se levantem e siga na direção de Hashem, porque o tempo realmente se abrefia. Tome propriedade dessas palavras, semente. Plante no seu coração com confiança em Hashem e reescreva a sua história. Há 4 mãos com as tuas e com as mãos do Senhor. Ouça, liberte-se de tudo o que te aprisiona. Identifique cada pecado que existe na sua vida. Reconheça e se coloque longe deles. Arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Se levante, vá e não peque mais. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Coloco esse tema, um tema complexo para tratarmos, porque é um assunto que nós não queremos conversar sobre isso, como foi mencionado aqui. Mas é um assunto que está definindo a vida de muitas pessoas nessa terra, de algumas delas até para a vida eterna. Nos ajude a mapearmos tudo aquilo na nossa vida que, ainda que sem conhecimento, está desagradando o teu coração. Nos ajude a sabermos, de alguma forma. Nos ajude a confrontarmos a nossa vida pela instrução da tua palavra. Nos ajude a termos a nossa vida transformada. E no momento que nós estivermos completamente limpos, Pai, nos dê sabedoria e entendimento para que não sejamos contaminados ou recontaminados com tantas programações e ministrações que existe hoje nessas mídias sociais, trazendo sutilmente palavras ali que entra na nossa alma, encontra um lugar ali e se esconde e se apresenta no momento oportuno, nos conduzindo, ainda que nos nossos pensamentos, a situação de pecado diante do Senhor. Nos ajude a nos limparmos de tudo isso. Nos ajude a caminharmos separados, nessa terra ainda, mas separados de todo o mal que tem sido propagado. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Principalmente, Pai, principalmente na área sexual. Nos ajude. Nós dependemos, carecemos e confiamos no Senhor. Beshem Yeshua Mashiach.